Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre marcação, os grifos que a gente faz no nosso material. Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia Concursos. Gente, as marcações, elas são muito importantes, porque são elas que vão nos indicar o que precisa ser revisado. Naquelas revisões de 24 horas, 7 dias, mensal, qualquer tipo de revisão, o que a gente vai reler? As partes grifadas, as partes marcadas como mais importantes daquele conteúdo, daquele material, certo? Eu acho que é bacana esclarecer que a marcação não é a técnica de memorização em si. Não é porque você está marcando que você está memorizando. A técnica de memorização é a revisão. Mas para a gente fazer uma boa revisão, a gente precisa fazer as marcações, certo? Quando a gente está estudando e se preocupando com as marcações, fazendo marcações de qualidade, claro que a gente vai estudar de forma mais demorada, mais devagar. Mas, gente, não tem problema, porque uma marcação bem feita, ela otimiza o nosso tempo futuro. Ela vai nos auxiliar a fazer revisões mais rápidas, a consultar o material de forma muito mais dinâmica. Então a gente ganha esse tempinho que a gente acaba, entre aspas, perdendo no momento de montar a marcação, a gente ganha o tempo lá na frente, certo? Elas são muito importantes. Mas aí, quando a gente começa a estudar uma disciplina, o que acontece? A gente tem muita dificuldade para saber o que marcar. A gente não consegue descobrir o que é importante naquele material. Aí acontece aqueles casos de marcar a página inteira, ficar a página toda amarelo neon, né? E aí não vai estar ok, né? A gente precisa marcar para ter menos coisas para revisar. A página toda amarela não está resolvendo o nosso problema. Então eu vou passar algumas dicas para tentar auxiliar um pouquinho vocês neste momento de marcação do material, certo? Vamos lá? Gente, olha só. Para a gente conseguir fazer uma boa marcação, é necessário que a gente leia um pedaço do material. A gente não pode ir marcando conforme vai lendo, porque dessa forma a gente não está comparando nenhuma informação do texto. A gente não sabe se aquele parágrafo é realmente importante, porque a gente não sabe o que está vindo abaixo, certo? Então, a gente precisa ler por blocos. Que blocos são esses? Gente, os blocos são as divisões usadas pelo professor no material. Seja capítulo, subcapítulo, subcapítulos. Cada divisão que o professor fizer é um bloco. E aí você lê o bloco inteiro e aí você consegue saber daquele bloco qual é a informação mais importante. Porque, gente, o que acontece? Quando o professor vai te explicar alguma coisa, ele vai te explicar um conceito, sei lá, uma definição, certo? Ele vai colocar ali informações que servem para formar a sua base de compreensão. Do tipo, ele vai colocar exemplos, ele vai colocar o oposto daquela definição, para você entender o que é o completamente diferente, enfim. Com essas ferramentas, ele vai fazendo com que você monte a sua compreensão. Mas o que é mesmo importante desse bloco? É a definição, é o conceito. A priori, tá, gente? Depois eu falo algumas exceções. Então, a gente precisa ler o bloco todo para saber o que precisa ser marcado. Você vai marcar um exemplo que ele tá dando só para te ajudar a entender? Claro que não. Eu vou mostrar um material aqui só para tentar ilustrar um pouquinho isso que eu tô falando, tá? Eu peguei uma aula de direito tributário, que é minha paixão. Lá no comecinho tem a definição de tributo. Gente, se não der para ler, não tem problema, tá? Aqui tá o conceito de tributo. Toda prestação pecuniária compulsória. A gente aprende isso, decora isso assim que a gente começa a estudar para a área fiscal. Enfim, e aí o que o professor vai fazer? Ele vai pegar cada partezinha deste conceito e vai dividir e vai te explicar cada uma dessas partes. Como que ele vai fazer isso? Em subitens. Então,
cada subitem que ele vai explicar uma partezinha dessa definição é um bloco. Então, você lê um subitem todo para depois fazer a sua marcação, certo? Olha só, vou dar um exemplo. Aqui ele vai explicar a parte que fala que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, certo? Nesse momento, o que ele vai te explicar? Ele vai te explicar o que é uma atividade administrativa vinculada e também vai te explicar o que é uma atividade administrativa discricionária. A gente está na aula de tributário, conceito de tributo. O que precisa estar marcado aqui? Que o tributo é cobrado mediante atividade vinculada. Você precisa marcar que existe a atividade discricionária? Não, isso você vai ter que marcar lá na sua área, lá na sua aula de direito administrativo. Aqui, gente, ele falou que existem as atividades discricionárias. Claro, ele está te dando base de compreensão. O que precisa estar marcado? Que tributo é uma atividade, é cobrado mediante atividade vinculada. Entendeu mais ou menos o exemplo? Você não vai marcar o que serve de base de compreensão. Como eu disse, existem exceções, gente. Existem partes na explicação que são relevantes. E aí o professor indica, sei lá, olha, teve um julgado do STF que está sendo cobrado em prova, que daí ele entende tal detalhe. Isso nem tá no conceito mesmo, no caso de tributo, mas tá sendo cobrado em questão alguma coisa específica. Claro, gente, precisa estar marcado, certo? Existem, então, partes ali no meio da explicação que são importantes. Eu não tô falando que, nossa, então agora todo mundo é robô, que só cai na questão a definição de tudo. Não é isso. Mas você precisa tentar ter o discernimento das partes que servem apenas para te fazer compreender o assunto, a definição mais importante. Bom, gente, aí vocês podem dizer, ah, tá bom, Sil, falar é fácil, mas, cara, eu não sei o que é base para montar minha compreensão e importante, ainda não tá fácil. E aí, gente, queria dar outra dica. No momento que você estiver estudando ali, fazendo a primeira leitura do seu material, faça uma marcação preliminar. Tipo, no papel, a lápis. No tablet, não sei, de uma forma que você saiba que não é a marcação oficial. E aí, em que momento você vai fazer a marcação oficial? No momento em que você chegar nos exercícios comentados, sabe? Depois da teoria, tem uns exercícios que o professor coloca a explicação. Gente, aquela explicação do professor é tipo ouro pra gente. O que acontece? Ali, ele vai usar as explicações e as definições, inclusive ele vai retomar a parte teórica, claro. Ele vai usar conceitos importantes que servem pra gente acertar a questão de prova, certo? Se você marcar as partes que o professor usou ali para explicar aquela questão, claro, marcar lá na teoria, tá? Você vai estar marcando, pensa, no final você vai ter um material com marcações de todas as partes que foram essenciais para conseguir acertar uma questão de prova. Lindo, tá perfeito. Gente, assim, ó, na pior das hipóteses, se você chegar pra mim e falar, Silvana, não consigo fazer marcação sozinho. Cara, fim, não consigo resolver. Eu vou te falar o seguinte, você vai ler então, você vai estudar todo o seu material, a parte teórica, e aí, sem marcar nada. E aí, quando chegar nos exercícios comentados, você vai ler comentário por comentário do professor. E todas as explicações que ele usar, definições que ele usar, você vai voltar para a parte teórica. E isso precisa estar marcado no seu material. Gente, quando você revisa, você vai estar relendo partes que servem para acertar questão de prova. A essência é essa. Nosso objetivo aqui é o quê? É acertar a questão de prova, certo? Então, muita atenção para os exercícios comentados. A gente precisa usar isso como base para fazer marcações perfeitas. Ó, eu queria dar um exemplo. Antes de começar a gravar, eu peguei mesmo esse material, fiz as marcações a lápis, cheguei nos exercícios comentados e comecei a refazer as marcações definitivas. Teve um parágrafo aqui, que tem um artigo, que, ó, tá vendo? Eu tinha feito uma chave a lápis assim,
porque eu achei que era importante. Mas não teve nenhuma questão que cobrou isso. Eu passei em marca-texto? Não. Gente, se não é cobrado em questão, não é importante. Claro, eu vou fazer ainda quantos zilhões de questões a respeito desse assunto. Poxa, até o dia da minha prova, zilhões mesmo. Esse assunto pode vir a ser cobrado em alguma questão que eu fizer na vida? Sim, pode. E aí, eu venho aqui. Puxa, não lembrava, não tinha marcado. Venho aqui e marco. Gente, as marcações, elas não são imutáveis. Tipo, marcou, não marca mais. Você pode ir melhorando, aprimorando as suas marcações. Fechou? Pessoal, para finalizar, algumas considerações. Primeira coisa. Sil, você falou assim pra gente usar os comentários dos professores nos exercícios pra fazer uma boa marcação e tal. Mas eu não uso esse tipo de material. Não, eu uso livro, não tem exercício comentado. Gente, a essência da dica é o seguinte: os exercícios são ótimos para te informar o que precisa estar marcado na teoria. Então, se você não usa esse tipo de material, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas você vai lá na sua lista de exercícios do livro, enfim, e precisa sacar que parte da teoria é necessária, é importante para resolver aquela questão. E aí aquilo precisa estar marcado na parte teórica, entendeu? Dá para usar esse método, essa dica, em qualquer tipo de material. Fechou? Gente, outra coisa. Tem que tentar evitar marcar palavras picadas, palavra aleatória. Às vezes a gente quer economizar, não, vou marcar pouquinho porque a revisão tem que ser rápida e tal. Mas não adianta a gente marcar coisas que não tenham sentido, certo? É melhor você marcar um parágrafo inteiro que sintetize bem aquele bloco do que marcar algumas palavras picadas e aí na hora de revisar você vai ler uma palavra, aquilo não vai fazer sentido nenhum. Fechou? Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Outra coisa. Existem pessoas que têm uma memória visual muito boa, né? E aí, gente, eu acho que é o caso de usar cores diferentes para as marcações, certo? Eu usava algumas cores e isso me ajudava bastante. Só a título de exemplo, assim, eu usava a marca-texto amarela para coisas importantes no geral. A laranja para marcar partes do Código Tributário Nacional, verde era a Constituição Federal e a rosa era para marcar exceções e ressalvas. O rosa na minha cabeça era tipo vermelho, sabe? De atenção. Aqui nessa página dá para ter uma noção, assim. Então, em amarelo eu deixava as definições e tal. Em laranja aqui é citação do CTN. E aqui em rosa é uma negação. Não é possível a instituição de tributos, blá, blá, blá. Certo? Gente, mas pelo amor de Deus, faça isso se você tiver facilidade com isso. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai falar, vou pirar só de lembrar o que cada cor representa. Gente, então não precisa usar várias cores, tá? Deixa tudo no amarelo, lindo. Só use várias cores se isso for te facilitar. E outra coisa que é discussão eterna entre os concurseiros. Sil, não vou fazer marcação nenhuma porque eu faço resumo. A gente sabe, né, que o objetivo da marcação e do resumo é o mesmo, certo? Na marcação vai estar o quê? Destacado, o mais importante. E aí você vai escrever no seu resumo o mais importante. Então, mesma coisa. O problema do resumo é o tempo que ele leva, certo? E aí eu não vou discutir a respeito. Eu só queria fazer um convite às pessoas que fazem resumos. Gente, faz um teste. 15 dias, 3 semanas. Tenta usar as marcações. Sério, é um teste. Se você não se adaptar, você volta a fazer os seus resumos. Com todos os alunos que eu fiz esse teste no coaching, nenhum deles voltou a fazer resumo. Todos se adaptaram às marcações. Fica aqui o convite, certo? Bom, pessoal, é isso. Olha só, eu acho que esse assunto de marcação é o mais subjetivo que tem. A gente tenta explicar, a gente tenta dar dica, mas ainda assim fica um negócio meio no ar, né?
precisa de treino. Mas, ó, a boa notícia é a seguinte. Essa habilidade de marcar bem, ela é conquistada muito rapidamente. Sério, gente. Em pouquíssimo tempo, você aprende a fazer boas marcações. Então, persista. A primeira aula não vai rolar, você vai ver que marcou muita coisa. Normal. Nossa, não vai dar tempo para revisar. Gente, natural, sério. Em pouquíssimo tempo, a sua marcação melhora significativamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários, me mande e-mail. Curtam o vídeo, sigam o canal, ok? E a gente se vê na próxima. Bons estudos, arrebentem e beijo!